Ao longo da história, a humanidade sempre foi fascinada por aquilo que não pode ter. E quando se trata dos livros que a Igreja decidiu esconder, esse fascínio se transforma em pura curiosidade da história. Imaginar que existem textos ocultos, escondidos deliberadamente da vista pública, nos leva a uma pergunta inevitável. O que esses textos poderiam revelar? Não é apenas a vontade de saber o que foi deixado de fora da Bíblia, mas o porquê. O que a Igreja tinha tanto medo que as pessoas descobrissem? Por trás de cada linha escrita, há um segredo, uma controvérsia que atravessa séculos. Os textos apócrifos, aqueles que foram banidos, falam de um Jesus diferente, de uma Maria Madalena mais poderosa e de anjos caídos que desafiaram a criação. Esses livros proibidos não são apenas histórias esquecidas, são peças faltantes de um quebra-cabeça que pode mudar toda a compreensão da fé cristã. A Igreja, com sua mão firme na formação da Bíblia, escolheu cuidadosamente o que você poderia ou não saber. Mas quem eram eles para fazer essa escolha? Com o tempo, concílios e decisões políticas foram moldando o que hoje conhecemos como as Escrituras Sagradas. No entanto, muitos estudiosos e curiosos da história se perguntam: o que exatamente foi deixado de fora? E por quê? Será que esses textos contestam as verdades que a Igreja estabeleceu? É justamente esse mistério que faz dos livros perdidos uma fonte inesgotável de curiosidade. Talvez o que eles nos revelem não seja apenas sobre o passado, mas sobre nós mesmos. Esses livros ocultos, proibidos, nos forçam a olhar além da superfície e questionar. Se a verdade completa estivesse acessível, como nossa fé, nossas crenças e nossas vidas seriam diferentes? E é com essa dúvida em mente que adentramos a formação da Bíblia. Um processo cheio de decisões humanas, falhas e, talvez, segredos que estavam destinados a nunca serem descobertos. A Bíblia, como conhecemos hoje, é o resultado de uma longa e complicada jornada. Não foi um livro que surgiu completo em um único momento. Pelo contrário, foi moldado por concílios, reuniões políticas e decisões de poderosos líderes religiosos. O que poucos sabem é que muitos textos foram rejeitados, às vezes por questões doutrinárias, outras vezes por pura conveniência política. Imaginar que a história sagrada passou por mãos humanas suscita uma questão: quais verdades foram deliberadamente esquecidas no caminho? A influência do Império Romano é uma peça crucial nesse quebra-cabeça. Foi sob o olhar atento de imperadores como Constantino que se moldou o cristianismo que conhecemos. A conversão do Império trouxe consigo uma nova forma de pensar, e com isso, a necessidade de uma única narrativa. As disputas internas e as heresias emergentes obrigaram os líderes da Igreja a tomarem decisões drásticas. Não era apenas uma questão de fé, mas de controle. O que não encaixava na nova ordem simplesmente desaparecia. Esses concílios, como o famoso Concílio de Nicéia, se tornaram o palco de disputas ferozes sobre quais textos deveriam compor as Escrituras. E aqui, um fato interessante emerge. Alguns dos textos mais polêmicos, que ofereciam visões alternativas de Jesus ou questionavam os dogmas da Igreja, foram rapidamente excluídos. A questão que fica é: esses textos foram rejeitados por não serem verdadeiros ou porque ameaçavam o poder estabelecido? E assim, a Bíblia foi formada, mas não sem perdas. Livros que poderiam mudar nossa compreensão sobre Deus, Jesus e a fé foram apagados da história oficial. O que teria acontecido se esses textos tivessem sobrevivido? Essa é a pergunta que continua a ecoar através dos séculos, nos levando a buscar as respostas nos livros perdidos, nos evangelhos rejeitados e nas histórias esquecidas. Entre os textos proibidos, o Evangelho de Tomé se destaca por apresentar um Jesus diferente daquele que estamos acostumados a imaginar. Ao contrário da figura quase inalcançável e divina, o Jesus de Tomé
parece muito mais humano, mais próximo de nós. Suas palavras são cheias de mistério, mas também de simplicidade. Ele ensina que o reino de Deus não está em um lugar distante, mas dentro de cada um de nós. Uma ideia revolucionária para a época e, até hoje, desafiadora para muitos. O que Tomé relata vai além dos milagres e das histórias conhecidas. Ele nos convida a olhar para dentro, a encontrar em nosso próprio espírito a conexão com o divino. O reino está dentro de você e fora de você, diz uma das passagens mais famosas desse evangelho. Imagine o impacto que esse tipo de ensinamento teria na estrutura da igreja, que sempre colocou Deus e o céu em um lugar externo, distante. Esse Jesus humanizado, acessível, não combinava com a narrativa que se formava na época. A visão alternativa de Jesus, oferecida por Tomé, traz à tona um debate intenso sobre o verdadeiro significado dos ensinamentos de Cristo. Talvez o maior motivo para a rejeição desse evangelho tenha sido a simplicidade e o poder que ele colocava nas mãos das pessoas. Um Jesus que ensina autossuficiência espiritual pode ter sido visto como uma ameaça ao controle da igreja, que desejava manter-se como o intermediário entre Deus e o homem. Curiosidades da história nos mostram que, às vezes, o que é excluído carrega mais poder do que o que é mantido. E foi assim que o Evangelho de Tomé acabou sendo relegado ao esquecimento, banido dos textos oficiais. No entanto, ele sobreviveu, como uma fagulha de luz em meio às sombras da censura religiosa. E isso nos leva a refletir. Quantos outros ensinamentos profundos e transformadores foram escondidos? Com isso, adentramos um dos mais intrigantes evangelhos proibidos, o de Maria Madalena, uma mulher cuja história foi silenciada por séculos. Maria Madalena, uma das figuras mais intrigantes e controversas da Bíblia, teve sua voz silenciada por séculos. No Evangelho de Maria Madalena, somos apresentados a uma perspectiva radicalmente diferente, onde ela não é apenas uma seguidora de Jesus, mas uma de suas discípulas mais próximas e, talvez, a mais compreensiva. O texto revela uma mulher que conhecia Jesus profundamente, não apenas como mestre, mas como ser humano. Essa intimidade, esse entendimento que Maria possuía, foi visto como perigoso para a narrativa dominante. O que esse evangelho sugere vai além da relação pessoal entre Jesus e Maria Madalena. Ele apresenta uma visão do papel da mulher no cristianismo primitivo, que foi, deliberadamente, apagada. Em um mundo onde o poder religioso estava concentrado nas mãos dos homens, a ideia de uma mulher liderando espiritualmente era inconcebível. E, talvez por isso, as palavras de Maria Madalena foram sistematicamente ocultadas, enterradas sob o peso de uma história contada por homens. Há uma polêmica latente nesse evangelho, que envolve não apenas a figura de Maria, mas o próprio papel das mulheres na disseminação do cristianismo. O que Maria sabia que foi considerado perigoso? O que ela compreendeu que os outros discípulos não conseguiram? Esses são mistérios que ainda ressoam, alimentando a curiosidade da história e o desejo de entender o que realmente aconteceu naqueles dias decisivos da fé cristã. E assim, enquanto exploramos as páginas desse evangelho, percebemos o quão distante a história oficial nos afastou de uma compreensão mais ampla de Jesus e de seus ensinamentos. Maria Madalena sabia demais, e por isso foi calada. Mas sua história, assim como a de outros evangelhos proibidos, sobreviveu nas entrelinhas, esperando o momento de ser redescoberta. A cada página virada, chegamos mais perto de um outro mistério, o livro de Enoque, um relato perturbador sobre anjos caídos e um apocalipse oculto. O livro de Enoque é uma das obras mais enigmáticas e perturbadoras excluídas da Bíblia. Em suas páginas, encontramos uma visão apocalíptica que desafia diretamente o relato do Gênesis. Enoque, ancestral de Noé, narra uma história de anjos caídos, conhecidos como
os vigilantes, que desceram à terra e se misturaram com os humanos, gerando uma descendência de gigantes chamados Nefilim. Esses seres, meio divinos, meio humanos, trouxeram o caos e a corrupção ao mundo, mudando para sempre o destino da humanidade. O que torna esse livro tão desconcertante é o fato de ele introduzir uma narrativa paralela à criação, revelando um lado sombrio dos eventos que levaram ao dilúvio. Enquanto o Gênesis foca na queda do homem, o livro de Enoque expande essa história, sugerindo que a queda foi, na verdade, uma batalha entre seres celestiais. A presença dos vigilantes e suas transgressões assustavam não apenas os antigos líderes religiosos, mas também os teólogos que moldaram a Bíblia. Essa visão de anjos rebeldes colocava em xeque a visão ortodoxa do bem e do mal. E o medo da igreja em relação ao livro de Enoque pode ser compreendido quando se percebe que ele toca em assuntos delicados, como o livre-arbítrio dos seres celestiais e a própria natureza do Apocalipse. Além disso, o livro contém profecias que falam sobre o fim dos tempos, mas de uma forma muito mais crua e intensa do que o Apocalipse de João. A ideia de que anjos poderiam se rebelar, cruzar limites e corromper o plano divino era, e ainda é, uma ideia difícil de aceitar para muitas tradições religiosas. E assim, o livro de Enoque foi excluído, mas nunca totalmente esquecido. Suas visões apocalípticas e o relato perturbador dos Nefilim permanecem uma sombra sobre os textos canônicos. Quem ousar abrir suas páginas se depara com um universo onde o bem e o mal não são tão facilmente distinguíveis. E enquanto refletimos sobre esses anjos caídos, voltamos nossos olhos para outro personagem que desafiou os limites da narrativa cristã. Judas, o traidor que, em um evangelho proibido, foi pintado como um herói trágico. Poucos nomes evocam tanta controvérsia quanto o de Judas Iscariotes. Conhecido por trair Jesus com um beijo, Judas é, em grande parte dos evangelhos, o símbolo máximo da traição. No entanto, o Evangelho de Judas, um dos textos apócrifos mais polêmicos, oferece uma visão completamente diferente. Aqui, Judas não é o vilão da história, mas o escolhido por Jesus para cumprir um papel fundamental na redenção da humanidade. Uma inversão chocante da narrativa tradicional, que mexe com as bases da fé cristã. De acordo com esse evangelho, Jesus confiava em Judas mais do que em qualquer outro discípulo. Ele o teria instruído a trair, pois essa era a única maneira de desencadear os eventos que levariam à crucificação e, consequentemente, à salvação. Ao contrário do traidor desprezível, Judas aparece como um confidente, alguém que carregava um fardo doloroso, mas necessário. A história contada nesse evangelho desafia profundamente as noções estabelecidas, colocando em xeque a visão tradicional dos eventos que culminaram na crucificação. As revelações contidas no Evangelho de Judas geram uma reflexão profunda sobre a dualidade de heróis e vilões. Talvez, como sugere o texto, Judas tenha sido o único que realmente entendeu o plano divino. Essa visão complexa nos força a questionar se, na história do cristianismo, muitas figuras foram injustamente transformadas em símbolos de maldade, quando, na verdade, desempenharam papéis cruciais e, de certa forma, heróicos. Curiosidades da história como essa fazem com que o texto de Judas ganhe uma aura de mistério e contestação. Essa ideia de que Judas era, na verdade, um herói trágico nunca foi aceita pela Igreja. A narrativa ortodoxa precisava de um traidor, de um símbolo claro do mal para equilibrar o sacrifício de Jesus. E assim, o Evangelho de Judas foi condenado ao esquecimento, relegado aos livros proibidos. No entanto, ao abrir suas páginas, descobrimos uma nova camada de entendimento sobre os eventos que moldaram o cristianismo. Mas Judas não foi o único personagem cuja história foi distorcida. Livros do Antigo Testamento
como os apócrifos, também carregam relatos que foram excluídos da narrativa oficial. Dentro dos livros proibidos, os apócrifos do Antigo Testamento se destacam por suas narrativas fascinantes e, ao mesmo tempo, esquecidas. Histórias como as do livro de Tobit e do livro de Judite trazem aventuras espirituais e heroínas que, de outra forma, permaneceriam desconhecidas. Tobit, por exemplo, nos conta uma história de fé inabalável e proteção divina, enquanto Judite narra a saga de uma mulher que, com sua coragem, salva o povo de Israel de uma destruição iminente. Esses relatos, embora poderosos, não foram incluídos na Bíblia hebraica ou cristã, mas permanecem como ecos de uma história paralela. O livro de Tobit oferece uma jornada espiritual onde a fé, a cura e os anjos desempenham papéis essenciais. Ele não apenas ensina lições de humildade e confiança em Deus, mas também nos faz refletir sobre o valor da família e da solidariedade. Já o livro de Judite, por sua vez, coloca uma mulher no centro da ação, desafiando as convenções da época e demonstrando que a fé, combinada com coragem, pode mudar o destino de uma nação. Esses relatos, embora excluídos do cânon oficial, carregam lições que ressoam profundamente com a curiosidade da história e os valores humanos universais. Por que esses livros foram rejeitados? Em parte, a razão está nas diferenças doutrinárias entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. Os apócrifos do Antigo Testamento traziam visões e histórias que, embora ricas em ensinamentos, não se alinhavam completamente com a teologia dominante. Eles apresentavam narrativas que destacavam heróis improváveis e desafiavam a ordem tradicional de poder e controle religioso. Para a Igreja e o judaísmo, era mais seguro manter esses textos fora da circulação oficial. Mas, à medida que exploramos esses relatos esquecidos, começamos a questionar quantas outras histórias foram relegadas ao silêncio. Esses apócrifos oferecem um vislumbre de uma história alternativa, de uma Bíblia que poderia ter sido diferente. E com essa reflexão em mente, chegamos aos manuscritos do Mar Morto, outra descoberta que abalou as fundações do cristianismo e do judaísmo, revelando segredos ocultos pelos séculos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em meados do século XX, abalou o mundo acadêmico e religioso. Esses textos antigos, escondidos por séculos em cavernas próximas ao Mar Morto, trouxeram à tona segredos que desafiavam o entendimento tradicional da história bíblica. Atribuídos à misteriosa seita dos essênios, os manuscritos revelaram uma comunidade que vivia em isolamento, praticando um estilo de vida rigoroso, distante do judaísmo convencional. Suas crenças e práticas espirituais pareciam muito mais próximas do que viria a ser o cristianismo, gerando uma curiosidade sem fim entre estudiosos e religiosos. Os essênios, que muitos acreditam terem sido os autores desses textos, pareciam antecipar o cristianismo em vários aspectos. Eles pregavam a pureza espiritual, o batismo como forma de purificação e uma expectativa iminente de um Messias Salvador. Essas semelhanças não passaram despercebidas, levando alguns a questionar o quão influentes esses ensinamentos foram para a formação do cristianismo primitivo. Curiosidades da história como essas continuam a provocar debates intensos entre historiadores e teólogos que buscam entender o verdadeiro papel dos essênios na evolução da fé cristã. Os textos encontrados nos manuscritos do Mar Morto também contradizem alguns dos ensinamentos tradicionais do judaísmo e do cristianismo. Enquanto a maioria das versões da Bíblia foca nas doutrinas do judaísmo oficial, os manuscritos oferecem uma visão diferente, mais mística, da espiritualidade e da relação do homem com Deus. Eles falam de batalhas cósmicas entre o bem e o mal, de uma pureza quase inalcançável e de um futuro apocalíptico que mudaria o curso da história. Não é difícil entender
Por que esses textos permaneceram escondidos por tanto tempo? À medida que mergulhamos nos segredos desses manuscritos, somos forçados a confrontar o fato de que a história da religião que conhecemos pode ser apenas uma parte da verdade. E assim, os manuscritos do Mar Morto se tornam mais uma peça de um quebra-cabeça complexo e incompleto. Deixam no ar uma pergunta inquietante. O que mais está escondido, esperando ser descoberto? Agora, seguimos para o livro de Jubileus, que reescreve a história bíblica de forma intrigante e controversa. O livro de Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, é um dos textos mais intrigantes deixados de fora da Bíblia. Ele oferece uma recontagem da história bíblica, com detalhes e cronologias precisas que não se encontram no Gênesis canônico. Mais do que um simples relato dos eventos bíblicos, Jubileus traz uma perspectiva diferente sobre o tempo sagrado, organizando a criação e os principais eventos em ciclos de jubileus, períodos de 50 anos que teriam sido ditados por Deus. Essa visão sagrada do tempo desafia a cronologia linear que conhecemos e levanta a questão: até que ponto a história bíblica foi moldada para atender às conveniências humanas? A narrativa de Jubileus oferece um panorama detalhado dos patriarcas, mas adiciona elementos que não encontramos no Gênesis. Por exemplo, ele sugere que os anjos desempenharam papéis mais diretos nos eventos bíblicos e que certos acontecimentos foram predestinados muito antes da criação do mundo. Essa abordagem quase fatalista da história bíblica nos faz refletir sobre a própria ideia de livre-arbítrio. Se tudo já foi escrito, onde está nossa liberdade? Essas são questões que ecoam através das páginas de Jubileus, atraindo a curiosidade daqueles que buscam entender mais profundamente as raízes de nossa fé. Além da cronologia precisa, o livro introduz um debate complexo sobre os anos sagrados e o tempo divino. Para Jubileus, o tempo não é apenas uma sequência de eventos, mas uma estrutura ordenada que revela o plano de Deus para a humanidade. Essa concepção pode parecer estranha para a mentalidade moderna, mas para os antigos fazia todo o sentido. O livro nos convida a ver a história não como um simples relato de acontecimentos, mas como uma dança cósmica, onde cada passo já foi cuidadosamente planejado. Talvez essa visão detalhada do tempo tenha sido um dos motivos pelos quais o livro foi rejeitado, pois desafiava a visão mais flexível e simbólica do tempo presente nos textos canônicos. Por que o livro de Jubileus foi rejeitado? Talvez porque oferecia uma narrativa tão rígida e determinada do tempo e da história que colocava em questão a própria autoridade da Igreja e sua interpretação das Escrituras. E assim, mais uma peça do quebra-cabeça foi deixada de fora da Bíblia, levando-nos a refletir sobre o quanto ainda não sabemos. A partir daqui, embarcamos em outra jornada, desta vez ao lado de Salomão, cujas palavras de sabedoria foram cuidadosamente ocultadas pela Igreja. Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, deixou um legado de ensinamentos que transcenderam seu tempo. Porém, nem tudo o que ele escreveu foi incluído na Bíblia. O livro da sabedoria de Salomão, um dos textos apócrifos, oferece uma visão mais profunda e mística sobre o conhecimento, a justiça e a natureza divina. Diferente dos escritos canônicos, esse texto se concentra na busca pela sabedoria como um caminho para se aproximar de Deus, revelando segredos que poucos compreendem. Talvez, por isso, esse livro tenha sido excluído, pois ele coloca o conhecimento espiritual acima das leis religiosas, desafiando a autoridade da Igreja. Nas palavras de Salomão, a verdadeira sabedoria não reside apenas no saber, mas na prática do bem, na justiça e na compaixão. Ele ensina que o entendimento do mundo físico deve ser acompanhado por uma conexão espiritual profunda, algo que ressoa até os dias de hoje. A sabedoria, para Salomão, é o bem mais precioso que uma pessoa pode adquirir, mais valiosa que ouro ou prata.
é essa busca pelo conhecimento interior, pela iluminação pessoal, que torna esse livro tão fascinante e, ao mesmo tempo, perigoso para as instituições que controlavam o saber religioso. O motivo pelo qual esse livro foi deixado de fora do cânon pode estar ligado ao poder transformador que ele oferece ao indivíduo. Salomão nos ensina que a sabedoria é uma chama interior, algo que não pode ser imposto de fora, mas deve ser cultivado dentro de cada um. Essa noção de autossuficiência espiritual, de que a pessoa pode alcançar o divino por meio de sua própria compreensão, enfraquece a ideia de que a Igreja é o único caminho para Deus. Talvez por isso, seus ensinamentos tenham sido escondidos, deixando apenas uma parte de sua sabedoria disponível ao público. Ao explorar o livro da sabedoria de Salomão, nos deparamos com uma verdade oculta, uma visão de mundo onde o conhecimento e a justiça são os maiores valores. Isso nos faz pensar: o que mais foi escondido? E assim, seguimos em frente para descobrir outro texto fascinante e esquecido, o Pastor de Hermas, que nos dá um vislumbre das primeiras comunidades cristãs e de suas crenças. O Pastor de Hermas é um dos textos mais antigos e intrigantes do cristianismo primitivo. Ele nos transporta para as primeiras comunidades cristãs, onde o conceito de fé ainda estava se moldando. Nesse livro, Hermas, o protagonista, recebe uma série de visões que o levam a compreender os desafios espirituais que ele e sua comunidade enfrentavam. O texto, repleto de parábolas e ensinamentos, oferece uma visão pura e crua do cristianismo, muito antes de ser institucionalizado pela Igreja. O Pastor de Hermas não só revela as lutas internas dos primeiros cristãos, mas também traz uma mensagem de arrependimento e renovação espiritual. Uma das razões pelas quais o Pastor de Hermas foi considerado heresia pela Igreja é que ele enfatiza a possibilidade de salvação para aqueles que já caíram, um conceito que desafiava a doutrina mais rígida da época. Hermas nos ensina que, mesmo os mais pecadores, se se arrependerem de coração, podem encontrar o caminho de volta para Deus. Essa mensagem de esperança contrastava com as ideias de condenação e castigo eterno que começaram a se solidificar no cristianismo dos séculos seguintes. O valor espiritual desse texto está na sua simplicidade e profundidade. Ele nos lembra que o cristianismo das origens era uma fé de compaixão, perdão e redenção, e que as instituições posteriores endureceram muitas dessas crenças. O Pastor de Hermas nos fala de um cristianismo onde o arrependimento genuíno tinha mais valor do que o cumprimento estrito das regras religiosas. Um retorno à essência da fé, antes das camadas de tradição e dogma que viriam a sobrepor sua mensagem original. A exclusão desse texto das Escrituras revela uma estratégia clara da Igreja de centralizar o poder espiritual. Um livro que coloca nas mãos de cada indivíduo a capacidade de se redimir sem a mediação e controle da Igreja seria uma ameaça ao poder clerical. E assim, mais uma vez, a história se perdeu nas entrelinhas. Agora, seguimos para outro relato alternativo do fim dos tempos, o Apocalipse de Pedro, que oferece uma visão detalhada e sombria do destino das almas. O Apocalipse de Pedro nos oferece uma visão aterrorizante e detalhada do inferno e do paraíso. Diferente do Apocalipse de João, que acabou sendo incluído na Bíblia, o relato de Pedro nos conduz por um cenário de julgamentos e castigos específicos para cada tipo de pecado. As visões que Pedro descreve são intensamente gráficas, com imagens vívidas de almas sendo punidas de acordo com suas transgressões. Essa versão alternativa do fim dos tempos traz uma dimensão mais palpável e assustadora do que pode esperar aqueles que não seguem o caminho da virtude. O inferno descrito no Apocalipse de Pedro é um lugar de sofrimento indescritível, onde os pecadores enfrentam punições personalizadas. Aqueles que exploraram os pobres, por exemplo,
são afogados em um rio de sangue fervente. Os que mentiram são atormentados por línguas de fogo incessantes. Essa forma de castigo imediato e específico oferecia uma interpretação muito mais visual e detalhada do que o Apocalipse de João, onde o foco é mais na luta final entre o bem e o mal e na nova criação que virá. Pedro, por outro lado, foca no julgamento individual, nas consequências da vida terrena. O fato de o Apocalipse de Pedro ter sido excluído das escrituras canônicas pode ser atribuído justamente ao seu tom sombrio e quase medieval de punição. Talvez sua inclusão traria uma visão mais punitiva e menos redentora da vida após a morte, algo que a Igreja, ao longo dos séculos, tentou equilibrar com a mensagem de salvação. No entanto, o impacto desse texto na imaginação dos primeiros cristãos não pode ser subestimado. Ele foi amplamente lido e respeitado por muitos séculos, até ser gradualmente deixado de lado pelas decisões dos concílios. Mas, por que rejeitar uma visão tão detalhada e direta do inferno e do paraíso? O medo que o texto impunha era real. No entanto, ele nos faz refletir sobre o que realmente está reservado para a humanidade no fim dos tempos. Com isso em mente, seguimos para outra história excluída da narrativa oficial. O livro de Esdras, que reescreve partes essenciais da história de Israel e nos dá uma perspectiva alternativa sobre a pureza espiritual e o passado judaico. O livro de Esdras é uma obra que desafia as narrativas tradicionais da história de Israel. Embora o Esdras canônico seja conhecido por liderar o retorno dos judeus do exílio babilônico e pela restauração de Jerusalém, o texto apócrifo atribuído a ele vai além disso. Ele oferece uma versão alternativa dos eventos, enfatizando questões espirituais e a pureza do povo de Deus. Este relato nos conduz por uma revisão intensa do passado judaico, onde a linhagem, a pureza espiritual e o relacionamento com Deus são reexaminados com um olhar crítico. Esdras, neste livro, aparece como um profeta fervoroso, que não só lidera a restauração física de Israel, mas também sua restauração espiritual. Ele prega sobre a necessidade de purificação, alertando que o povo de Israel só poderá prosperar se mantiver sua pureza diante de Deus. Aqui, ele coloca uma ênfase especial na linhagem, sugerindo que a mistura com outras nações levou à decadência espiritual. Esse foco na pureza é desconcertante e talvez uma das razões pelas quais esse livro foi rejeitado. Ele ecoa um temor que sempre existiu nas tradições antigas: a perda de identidade e santidade. O livro de Esdras também reescreve a história ao introduzir elementos de confronto entre o judaísmo e as nações ao redor. Ele descreve batalhas espirituais e físicas que moldaram o destino de Israel. Para ele, a restauração de Jerusalém não era apenas uma questão de reconstruir muros e templos, mas de reconstruir a própria fé do povo, purificando-o de influências externas. Essa perspectiva faz com que o livro soe quase como um manifesto espiritual, onde o zelo pela pureza assume o papel central. A Igreja, ao rejeitar esse texto, pode ter visto nele um tom que destoava da mensagem mais inclusiva e universal que o cristianismo procurava promover. No entanto, sua exclusão não apagou as perguntas que ele levanta. Até que ponto o passado de uma nação define seu futuro espiritual? E assim, seguimos para o próximo texto apócrifo, que traz uma narrativa ainda mais pessoal. O relato da infância de Jesus, um dos aspectos menos conhecidos da sua vida. A infância de Jesus é um dos períodos mais misteriosos de sua vida. Os evangelhos canônicos quase não mencionam seus primeiros anos, criando um vazio que textos apócrifos como o Evangelho da Infância de Tiago tentam preencher. Esse livro nos leva a momentos que permanecem ocultos nas narrativas tradicionais, revelando um jovem Jesus cujos poderes e consciência de sua natureza divina se manifestam muito antes de seu ministério público. Para muitos,
Esses relatos são fascinantes, mas também desconcertantes, pois apresentam um Jesus que, como qualquer criança, está descobrindo seu lugar no mundo. Esses relatos oferecem um vislumbre de um Jesus jovem, mas já poderoso. Histórias sobre ele moldando pássaros de barro e depois dando-lhes vida, ou curando seus amigos e familiares de doenças, nos fazem questionar o que realmente aconteceu durante sua juventude. O Evangelho da infância de Tiago revela um Jesus que estava se ajustando a seu poder, lidando com as limitações humanas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando sinais de seu futuro messiânico. Curiosidades da história nos mostram que essas narrativas foram suprimidas, talvez porque apresentassem um Jesus que não encaixava na imagem já consolidada de um Messias infalível e controlado. A razão pela qual esses textos foram excluídos é clara. Eles mostram um Jesus em formação, com momentos que poderiam parecer inconsistentes com a divindade plena. Um Jesus que experimenta o mundo ao seu redor, que lida com o poder que tem em suas mãos, pode ser uma imagem desconcertante para uma igreja que desejava projetar uma figura de perfeição desde o nascimento. Ao explorar esses textos, entendemos que o lado humano de Jesus era mais presente do que muitos admitem, um lado que foi deixado de fora para fortalecer a ideia de uma divindade incontestável desde o princípio. No entanto, ao nos depararmos com essas histórias proibidas, somos levados a refletir sobre o que mais foi apagado da vida de Jesus. Quantos outros momentos cruciais foram escondidos? Essa curiosidade nos conduz a outro texto apócrifo fascinante, o Evangelho dos Hebreus, que oferece uma visão única e profundamente judaica de Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho dos Hebreus é um dos textos mais antigos e raros sobre Jesus, oferecendo uma perspectiva profundamente enraizada no judaísmo. Diferente dos evangelhos canônicos, esse texto apresenta Jesus como um rabino, um mestre que se comunica diretamente com a tradição judaica. Aqui, Jesus não é retratado como alguém que veio para abolir a lei, mas como alguém que buscava restaurá-la em sua forma mais pura. Essa visão alternativa, que coloca Jesus mais como um reformador dentro do judaísmo do que como o fundador de uma nova religião, desafiou a narrativa que a Igreja construiu ao longo dos séculos. Uma das principais diferenças entre o Evangelho dos Hebreus e os evangelhos canônicos é a ênfase no Jesus judeu, alguém que nunca pretendeu romper com suas raízes. Ao contrário, ele se via como o Messias prometido dentro da tradição judaica, alguém que veio para chamar seu próprio povo de volta à aliança original com Deus. Essa perspectiva ressoa com a visão que muitas seitas judaicas primitivas tinham de Jesus, como os nazarenos, que viam nele a continuação de suas tradições, e não uma ruptura. Essa conexão profunda com o judaísmo é uma das razões pelas quais esse evangelho foi excluído. A ideia de um Jesus que permanece fiel ao judaísmo, em vez de fundar uma nova religião, era uma ameaça direta ao cristianismo emergente. A Igreja precisava consolidar a visão de que Jesus veio para inaugurar uma nova aliança e não para reforçar a antiga. A mensagem do Evangelho dos Hebreus, com suas raízes profundamente judaicas, atrapalhava essa narrativa e, por isso, foi silenciada. Curiosidades da história mostram que esse texto teve uma influência significativa nas comunidades judaico-cristãs primitivas, mas desapareceu com o tempo, enquanto o cristianismo se distanciava cada vez mais de suas origens judaicas. Esse evangelho nos lembra que a história de Jesus é mais complexa do que os relatos que sobreviveram. Ao nos depararmos com essas versões alternativas, nos perguntamos quantas outras camadas de entendimento foram perdidas ao longo dos séculos. E com essa dúvida em mente, avançamos para o próximo texto apócrifo, a Carta de Barnabé, que traz uma interpretação radical e inovadora sobre o papel do judaísmo nas primeiras comunidades cristãs.
A Carta de Barnabé é um dos textos mais desafiadores e radicais dos primeiros séculos do cristianismo. Ao contrário de outras obras que tentam conciliar o judaísmo com a nova fé cristã, Barnabé rejeita completamente as tradições judaicas, afirmando que a antiga aliança foi abolida com a vinda de Jesus. Para ele, a lei de Moisés não tinha mais validade, e o sacrifício de Cristo inaugurou uma nova era, livre das restrições da antiga lei. Essa postura extrema, que separa de forma definitiva o cristianismo do judaísmo, fez com que esse texto fosse considerado polêmico, mas também revelador do pensamento de certas comunidades cristãs primitivas. Barnabé vê a lei de Moisés como uma alegoria, uma preparação para a verdadeira revelação que viria com Jesus. Ele argumenta que os rituais e sacrifícios judaicos eram sombras de uma realidade maior, que seria revelada no cristianismo. Para Barnabé, os mandamentos sobre o sacrifício de animais, a circuncisão e a observância do sábado eram símbolos de uma verdade espiritual mais profunda que só poderia ser compreendida através de Cristo. Essa interpretação radical desafia a visão de que o cristianismo era apenas uma continuação do judaísmo, propondo, em vez disso, um rompimento completo. O que torna a Carta de Barnabé tão interessante é sua rejeição não apenas da lei, mas também da identidade judaica como povo escolhido de Deus. Barnabé afirma que o verdadeiro povo de Deus agora é formado por aqueles que seguem a Cristo, independentemente de sua origem étnica. Esse conceito revolucionário abriu as portas para que o cristianismo se tornasse uma religião universal, sem fronteiras étnicas ou geográficas. No entanto, também trouxe tensões entre as primeiras comunidades cristãs, que ainda estavam profundamente ligadas às tradições judaicas. A exclusão desse texto pode ser entendida como uma tentativa de manter o equilíbrio entre o novo e o antigo, entre o cristianismo emergente e suas raízes judaicas. A interpretação radical de Barnabé ameaçava esse equilíbrio, tornando sua obra uma pedra no sapato da igreja. E assim, sua carta foi deixada de lado, mas suas ideias continuaram a ressoar, especialmente nas comunidades cristãs gentílicas. Agora, seguimos para outro evangelho controverso, o Evangelho de Filipe, que nos traz ensinamentos sobre o amor divino e uma visão única da relação entre Jesus e Maria Madalena. O Evangelho de Filipe é um dos textos apócrifos que mais levanta questões sobre a natureza do amor e da espiritualidade no cristianismo primitivo. Suas páginas estão repletas de ensinamentos profundos sobre o amor divino e, de maneira controversa, ele sugere que a relação entre Jesus e Maria Madalena era mais íntima do que os evangelhos canônicos nos permitem ver. Embora o texto não descreva explicitamente essa relação, ele a insinua de maneira que fez muitos estudiosos refletirem sobre o papel de Maria em sua vida e no desenvolvimento espiritual das primeiras comunidades cristãs. Para Filipe, o amor não é apenas um sentimento, mas a essência da conexão entre o homem e o divino. Ele ensina que o amor verdadeiro é aquilo que nos une diretamente a Deus, transcendendo as barreiras físicas e espirituais. Esse amor, no entanto, é um mistério que deve ser desvendado por aqueles que têm coragem de buscar a verdade interior. Ao apresentar o amor como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, Filipe nos leva a refletir sobre a importância da busca espiritual individual, um tema que poderia ser visto como ameaçador para as instituições religiosas que dependiam do controle da fé coletiva. O que torna o Evangelho de Filipe particularmente provocador é a relação especial que ele sugere entre Jesus e Maria Madalena. Em um dos trechos mais discutidos do texto, Filipe descreve Maria como a companheira de Jesus, uma palavra que pode ser interpretada de várias maneiras. Embora o texto não deixe claro o tipo de vínculo entre eles, ele sugere que Maria possuía um entendimento espiritual que os outros discípulos não tinham. Isso levanta a possibilidade
de que Maria desempenhava um papel central no círculo de seguidores de Jesus. Uma ideia que desafia as convenções religiosas e sociais da época. A exclusão desse evangelho dos textos oficiais pode estar ligada ao seu foco em temas como o amor físico e espiritual, que eram considerados delicados e perigosos. O fato de ele insinuar que Maria Madalena tinha uma conexão especial com Jesus foi visto como uma ameaça à estrutura patriarcal da Igreja. No entanto, ao explorar esses textos, começamos a ver uma nova faceta do cristianismo primitivo, onde o amor divino é mais do que um conceito abstrato, mas uma força transformadora. E com essa ideia, seguimos para o próximo texto, o Livro dos Jubileus, que apresenta regras divinas para a vida terrena de forma bastante surpreendente. O Livro dos Jubileus é uma obra fascinante que propõe uma reinterpretação da história bíblica através de uma cronologia divina e regras estabelecidas diretamente por Deus. Esse livro nos oferece um relato alternativo dos eventos do Gênesis, com uma precisão cronológica impressionante, apresentando cada evento dentro de ciclos de jubileus, períodos de 50 anos, que teriam sido ordenados por Deus desde a criação do mundo. Para os leitores modernos, essa organização do tempo divino pode parecer complexa, mas para as comunidades antigas era uma maneira de manter a vida terrena em harmonia com o plano celestial. Além da cronologia, o Livro dos Jubileus introduz regras detalhadas que moldam não apenas o comportamento humano, mas toda a relação entre Deus e seu povo. Normas sobre o casamento, a alimentação e a pureza são rigorosamente descritas, estabelecendo um padrão de vida que deveria refletir a ordem divina. Curiosidades da história nos mostram que, enquanto o Gênesis canônico se concentra em narrar os eventos da criação e da história dos patriarcas, o Livro dos Jubileus nos mergulha em uma estrutura de vida prática, onde cada ação é vista à luz do propósito divino. O que torna este texto particularmente intrigante é a forma como ele lida com as leis e a pureza. Ele apresenta um conjunto de normas e práticas que desafiam as interpretações mais flexíveis do judaísmo e do cristianismo posteriores. Para os seguidores do Livro dos Jubileus, a observância rigorosa das leis era uma maneira de alinhar a vida terrena ao ritmo divino, evitando desvios e pecados que poderiam afastar o povo de Deus. Essa visão de um mundo ordenado e controlado por ciclos de jubileus e regras sagradas contrasta com as visões mais liberais da fé, onde o arrependimento e a misericórdia são centrais. A rejeição do Livro dos Jubileus pelos líderes religiosos pode ter ocorrido porque ele apresentava uma forma de vida muito rígida, com uma ênfase na pureza que não se encaixava nas narrativas mais inclusivas que estavam sendo desenvolvidas. No entanto, sua influência permaneceu forte em certos círculos, especialmente entre grupos que buscavam viver de acordo com o calendário e as leis divinas com extrema precisão. E assim, seguimos para outro relato apocalíptico que foi deixado de lado, o Apocalipse de Paulo, uma obra que oferece uma visão perturbadora dos céus e dos infernos. O Apocalipse de Paulo é uma obra surpreendente e, ao mesmo tempo, perturbadora, que nos leva a uma viagem extraordinária pelos céus e infernos. Diferente das descrições tradicionais, esse Apocalipse nos apresenta detalhes vívidos e específicos das recompensas e punições que aguardam as almas após a morte. Ao contrário do que muitos poderiam esperar, Paulo, nesse relato, não foca apenas na salvação, mas em uma exploração profunda dos destinos das almas, revelando níveis de julgamento que desafiam até as mais rígidas doutrinas religiosas. A visão de Paulo vai muito além do que encontramos nos textos canônicos. Esse Apocalipse nos leva por diferentes níveis de céu, onde as almas justas experimentam uma glória inimaginável, e por camadas de inferno,
onde os pecadores são punidos de maneira assustadora. Cada tipo de pecado tem uma punição correspondente, e Paulo nos guia através de uma paisagem sombria, cheia de sofrimento e arrependimento eterno. A profundidade dos castigos descritos, assim como a clareza dos níveis celestiais, faz desse texto uma das obras mais graficamente detalhadas sobre a vida após a morte. O impacto psicológico de suas descrições pode ser sentido em cada linha. Essa visão mais detalhada e aterrorizante do pós-vida provocava temor nas primeiras comunidades cristãs. Curiosidades da história indicam que textos como esse podem ter sido excluídos porque ofereciam uma visão muito detalhada e dramática do julgamento final, algo que poderia afastar os fiéis ou causar pânico. A Igreja preferiu promover uma visão mais equilibrada entre o julgamento e a misericórdia, algo que o Apocalipse de Paulo não trazia em abundância. Para Paulo, o castigo dos ímpios era claro, direto e inescapável, e talvez fosse essa crueza que tornava o texto tão temido. No entanto, o que o Apocalipse de Paulo nos revela é um lado da fé cristã primitiva que era mais severo e definitivo. Ele nos faz pensar: quantos outros apocalipses poderiam ter oferecido uma visão semelhante e foram silenciados? E com essa pergunta, seguimos para o próximo texto excluído, o Livro de Baruque, que traz profecias poderosas sobre o fim dos tempos e a vinda do Messias, um relato que foi igualmente ignorado pelas tradições religiosas dominantes. O Livro de Baruque é uma obra profética que ecoa a voz de um dos seguidores mais próximos do profeta Jeremias. Embora muitas das suas palavras tenham sido esquecidas, Baruque nos oferece uma visão singular do destino de Israel e do mundo. Em suas páginas, encontramos avisos claros sobre a destruição iminente, um julgamento divino que cairia não apenas sobre o povo de Israel, mas sobre todas as nações que se desviassem dos caminhos de Deus. As profecias de Baruque, assim como as de Jeremias, trazem um tom de urgência, clamando pela volta à obediência e à pureza espiritual, algo que incomodava os poderes estabelecidos na época. Baruque, em seu texto, conecta as calamidades do presente com o afastamento do povo de Deus. Ele sugere que o exílio e a destruição de Jerusalém são consequência direta desse distanciamento, mas também oferece uma mensagem de esperança. Deus não abandonaria seu povo para sempre. Suas palavras apontam para uma restauração futura, uma redenção que só viria com o arrependimento genuíno e o retorno às práticas espirituais corretas. Essa mistura de castigo e redenção é típica dos textos proféticos, mas o que torna Baruque único é sua ênfase na necessidade de preparação para a vinda do Messias, uma profecia que ressoou nas primeiras comunidades cristãs. A razão pela qual o Livro de Baruque foi rejeitado pelas tradições religiosas dominantes pode ser devido à sua ligação íntima com as profecias de Jeremias, que já eram controversas. Além disso, sua mensagem de advertência e julgamento severo poderia ter sido considerada indesejável em um momento em que a Igreja procurava construir uma narrativa de esperança e salvação para atrair novos seguidores. A visão de Baruque, embora rica em espiritualidade, traz uma mensagem que exige mais do indivíduo: mais arrependimento, mais obediência, mais comprometimento com as leis divinas. Apesar de sua exclusão, o Livro de Baruque continua a ser uma peça importante do quebra-cabeça profético. Suas palavras, ignoradas por muitos, continuam a ecoar nos corações daqueles que buscam uma compreensão mais profunda da conexão entre o destino espiritual de Israel e o mundo. E com essa reflexão, nos movemos para um documento ainda mais raro, o Cânone Muratori, que nos oferece uma visão intrigante do que poderia ter sido a Bíblia que conhecemos hoje. O Cânone Muratori é um dos documentos mais antigos e fascinantes que nos dá uma visão do processo de formação da Bíblia.
Descoberto no século XVIII, esse manuscrito fragmentado revela um esboço do que poderia ter sido o cânone oficial do Novo Testamento. O que torna o cânone Muratori tão interessante é que ele nos mostra que, nos primeiros séculos do cristianismo, não havia consenso sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados. Nesse esboço, vemos uma tentativa de estabelecer uma lista de textos autorizados, mas com algumas adições e exclusões surpreendentes. Entre os textos incluídos estão os 4 evangelhos que conhecemos hoje, mas também alguns que foram deixados de fora do Novo Testamento, como o Apocalipse de Pedro. No entanto, outros textos que hoje são amplamente aceitos, como a Carta de Tiago e a Segunda Carta de Pedro, são ausentes no cânone Muratori. Isso revela que o processo de definir a Bíblia foi muito mais caótico e disputado do que muitos imaginam. Houve uma época em que a fronteira entre o que era considerado inspirado por Deus e o que era rejeitado ainda estava em aberto, e decisões humanas pesaram muito nesse processo. O cânone Muratori também nos dá um vislumbre dos critérios que eram usados para incluir ou excluir livros. Textos que possuíam uma conexão direta com os apóstolos ou com a tradição oral cristã eram favorecidos. No entanto, o critério também incluía elementos de conformidade doutrinária. Se um texto não alinhava com a teologia emergente, mesmo que fosse amplamente lido e respeitado, ele corria o risco de ser excluído. Isso levanta questões importantes sobre o que poderia ter sido o Novo Testamento, se outros textos tivessem sobrevivido ou sido aceitos. Esse documento mostra que a formação da Bíblia não foi um processo divinamente orquestrado desde o início, mas uma série de debates humanos, onde a política e a doutrina se encontraram para moldar o texto que conhecemos hoje. Ao explorar o cânone Muratori, percebemos que a Bíblia que temos em mãos é apenas uma versão entre várias possíveis. E isso nos leva à reflexão final. O que mais foi deliberadamente deixado de fora e por quê? A busca por essas respostas nos leva ao encerramento de nossa jornada pelos livros proibidos da Bíblia. Ao longo desta jornada, exploramos textos fascinantes, ocultos por séculos, que nos desafiam a repensar a história da fé cristã. O que fica claro é que a formação da Bíblia não foi um processo puramente divino, mas uma construção humana, moldada por interesses, disputas e escolhas difíceis. Cada livro proibido que examinamos oferece uma peça faltante de um quebra-cabeça muito maior, um que nos faz questionar: qual seria a nossa visão de Jesus, de Deus, da salvação, se esses textos tivessem sido incluídos? A Igreja, ao longo dos séculos, selecionou cuidadosamente o que deveria ser lido e o que deveria ser esquecido. Mas por que essas obras foram escondidas? Será que o conhecimento que elas continham era perigoso demais para a fé que a Igreja queria manter? Talvez, ao revelar uma humanidade mais complexa em Jesus, ou ao propor uma espiritualidade mais autônoma, esses textos ameaçassem a autoridade que as instituições religiosas estabeleceram. Livros como o Evangelho de Maria Madalena ou o Apocalipse de Pedro nos mostram um cristianismo primitivo muito mais diverso e plural do que a versão oficial. E talvez essa pluralidade fosse considerada uma ameaça para a unidade e controle que a Igreja desejava. O que realmente está escondido? Talvez esteja a liberdade de pensar por si mesmo, de questionar, de explorar a fé de uma maneira mais profunda e pessoal. Esses livros proibidos, com seus ensinamentos ousados, oferecem um convite para todos nós: buscar mais, perguntar mais, não aceitar tudo o que nos foi dito sem antes investigar. O que a Igreja não quer que você saiba é que há muito mais por trás das Escrituras do que aquilo que lemos todos os dias. A verdade, fragmentada e escondida, continua a nos chamar através dos séculos. E agora, a escolha é sua. Que perguntas você ainda tem?
O que mais você quer descobrir? Esses textos nos mostram que a curiosidade e a busca por conhecimento são as chaves para entender os mistérios da fé. Não se deixe limitar pelo que lhe foi dito. Continue explorando, questionando, mergulhando nos segredos que foram escondidos. E, se você deseja saber mais sobre esses mistérios, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós na próxima jornada. O conhecimento oculto ainda tem muito a nos revelar. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.